Em razão do tempo, eu pedi a gentileza e também peço desculpas, né, pelo acontecimento aqui, mas a gente vai enxugar um pouquinho para dar tempo de todo mundo descansar hoje. É verdade? Eu vou passar a palavra, então, ao Dr. Gabriel, que veio de longe para poder estar aqui hoje, né, doutor? E tem que apertar, doutor. Vou passar a palavra, então, ao doutor. Ok. Boa tarde a todos. Agradeço aqui ao Dr. Aquio pelo gentil convite e por permitir que eu dividisse a mesa com a doutora Maria José e com a doutora Renata Duval, minha colega também na área trabalhista. Em razão da questão do tempo, me foram feitos dois desafios aqui. Primeiro, falar sobre a reforma trabalhista. E o segundo desafio, falar em 15 minutos. Não é? São quase 200 dispositivos sendo aí objeto de interesse, né? De um verdadeiro tsunami que nós estamos enfrentando hoje, né? E com certeza, na segunda-feira, teremos as audiências com um novo contexto de pensamento, depois de mais de 70 anos de história e de tradição trabalhistas fundados em diversos princípios que hoje estão sendo talvez questionados e até alterados. É relevante imaginar que esse desafio, que é de reconstrução, de novo, do entendimento trabalhista à luz de novos dispositivos, não poderá ser feito de maneira assodada, de maneira impetuosa, sob pena de colocarmos toda uma tradição, uma inteligência sem nenhum sentido, inclusive com prejuízos de natureza social bastante fortes. Não é o nosso objetivo, né? Eu acho que os juízes, nesse sentido, tentam responder com a maior responsabilidade possível a esse momento tão grave da nossa história jurídica. Digo grave da nossa história jurídica sem nenhum tipo de comparação se é positivo ou não, mas há uma exigência de nova reflexão, de nova construção do entendimento, e aquele que vier aqui para dizer que eu tenho a verdade, a luz, e o caminho, com certeza no terceiro dia vai ressuscitar, não é? Dizem que os juízes fazem isso, né, com uma certa frequência. Eu confesso que eu tenho tentado andar sobre as águas, não consigo ainda. Então, tá bem, eu posso passar. Eu fiz uma pequena apresentação de apoio. Né? Eu acho que aquela terceira de... Isso, Desculpem, a idade me força a fazer isso. Bem, são muitos os temas que têm interesse, né, de toda a área, de todas as áreas em especial, e também aqui da área hoteleira. E conversando com o Dr. Aquio, me parece que seria interessante não falar de política, né? Vocês querem que eu fale de política? Eu falo. Não é? Não, é isso. Mas eu acho que todo mundo que vem falar da reforma acaba tendo essa vontade louca de falar da política, né? Deve ser falado, deve. Até porque isso também vai ajudar a construir. Mas, para os advogados e também para as pessoas interessadas, agora o negócio não é mais falar de política, é falar sobre a aplicação de como a norma vai se concretizar no dia a dia. Uma das questões que nos parece muito interessante de trabalhar
é a questão de um novo processo embutido na CLT, que é o processo para jurisdição voluntária e homologação de acordos extrajudiciais. Aliás, hoje já temos diversas matérias relativas às providências que as empresas tomarão a partir de segunda-feira, e uma delas me chamou a atenção que nessa própria área de hotelaria há uma movimentação de interesse, de entendimento para esse tipo de homologação, de acordos extrajudiciais. Então, minha intervenção vai ser no sentido de tentar trazer alguma reflexão disso para os colegas advogados. Né? Eu posso falar... Está funcionando esse? Funciona esse aqui? Funciona. Me permita falar em pé? Me permita falar em pé, vício de professor, né? Vamos lá. Quando se fala em jurisdição voluntária, nós temos um histórico no Brasil um pouco desagradável. Isso porque a Justiça do Trabalho, ela tem aí um histórico, como eu falei, de diversas hipóteses em que essa jurisdição voluntária foi aplicada e nem sempre com o objetivo meritório que seria de fazer justiça. Meramente a título de exposição, teríamos as ações de opção de FGTS, quando lá na década de 60, do século passado, tivemos as ações de renúncia à estabilidade decenal. Aqui, com certeza, as moças que não têm mais de 28 anos não sabem dessas coisas, mas os rapazes têm. O senhor, por exemplo, com certeza sabe disso, né? Um pouquinho, né? Lá na década de 60, havia estabilidade decenal para os contratos que tivessem mais de 10 anos, o que impedia, né, a dispensa imotivada. Quando entrou o regime do FGTS, havia necessidade de aqueles que tivessem mais de 10 anos fazerem uma opção de alteração do regime indo para o FGTS. E essa opção deveria ser homologada na Justiça. Isso sempre causou muito trauma, mas de qualquer maneira foi uma experiência que deixou aí as suas marcas. Mais recentemente, a súmula 330 vem estabelecer que a homologação no sindicato ela não é uma palavra definidora e definitiva sobre o pagamento das verbas rescisórias dos empregados. Ou seja, o empregador, quando faz a homologação no sindicato, ele espera que nada mais seja demandado posteriormente. E essa solução, que pode ser talvez mais agradável ao reclamado, não é a mesma visão que o judiciário possui. Tanto é que uma súmula, vocês sabem que a súmula ela é o produto de centenas de julgamentos. O TST já declarou, você ao fazer a sua rescisão contratual no sindicato, a rescisão homologatória, aquela rescisão só serve no máximo para os valores pagos, mas não para os títulos. Portanto, nada impede que os empregados ou ex-empregados demandem direitos que entendem sido lesados no contrato de trabalho. Mas, modernamente, houve também uma alteração legislativa, introduzindo a Comissão de Conciliação Prévia, através da própria CLT, que é uma experiência que poderia ter dado muito certo, mas, infelizmente, não foi assim tão generosa com os seus apreciadores legislativos. Mas, por quê? Porque uma das razões colocadas na própria lei é que o acordo que fosse feito nessa Comissão de Conciliação Prévia teria um efeito liberatório geral. Para quem deve, a expressão efeito liberatório geral soa como música, não é? Ou seja, eu pago e você nunca mais precisa falar comigo. Não. Vai ter que falar assim, pelo menos para dizer bom dia para o juiz. Muito bem. Então, essas são... Eu trouxe aqui se precisasse, mas é mais a título de... A novidade legislativa está lá no artigo 855b, que traz lá o processo de homologação de acordo extrajudicial por jurisdição voluntária. Ler bem rapidamente a norma no artigo 855 caput. O processo de homologação de acordo extrajudicial
terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogados. Bom, a gente percebe que a própria redação da lei já nos dá indicativo de que as partes fizeram um acordo, qualquer, extrajudicial, portanto não mais na frente do juiz, mas que terão, sim, que levar esse acordo ao magistrado para que ele dê uma homologação, ou seja, ele averigue o que é que está sendo homologado, o que está sendo negociado, para que possa dar a chancela do judiciário. As partes não poderão ser representadas por advogados comuns e faculta-se o trabalhador ser assistido por um advogado do sindicato da categoria. Continuando ainda, o disposto nesse capítulo não prejudica os direitos de prazo e pagamento das verbas rescisórias contidas no artigo 477, e no prazo de 15 dias, a contar da distribuição da petição, o juiz analisará o acordo, designará a audiência, se entender necessário, e proferirá a sentença. Portanto, todos os passos básicos de um processo judicial estão aí. A petição inicial, a verificação com seus advogados, a verificação pelo juiz se esse acordo traz ou não algum tipo de nulidade. Em havendo algo que deva ser esclarecido, o juiz pode convocar uma audiência e, depois disso, vai à parte final, homologando ou não, através de sentença, o acordo que foi feito. Parece simples, mas não é. Acho que vocês já devem ter visto essa expressão, né? Por quê? Porque a homologação do acordo, só para terminar aqui a exposição da lei, também suspende o prazo prescricional e que retorna se não houver a sua homologação. A homologação do acordo, diferente do que pode parecer a uma pessoa menos esclarecida, a homologação do acordo não é uma obrigação do juiz. O juiz não está obrigado a homologar o acordo. Claro está que o juiz, ao não homologar o acordo, deverá dizer por que não o faz. A decisão terá que ser fundamentada. Não existe decisão judicial que não seja fundamentada. Mas ele examina a questão, pode até requerer uma audiência com as partes para esclarecer alguma coisa, e se aquilo que for colocado para ele não estiver de acordo com as suas convicções jurídicas e houver fundamento para negar a homologação, ele assim o fará. Não é simplesmente não gostar ou não querer, mas ele terá que dizer por que razão não está homologando aquele acordo. O que ocorre é que, se eu só verificar essa parte da CLT, com a nova redação, vigente a partir de hoje, eu não consigo dar conta do porquê o legislador teria feito isso. Mas também foi introduzido na CLT, no mínimo, 3 modalidades de acordos extrajudiciais que podem ser entabulados pelas partes. E o que é mais interessante, eu vou me referir sempre à minha colega Renata, né? Se eu estiver falando alguma bobagem, você me dá uma cutucada, tá bom? Aqui nós estamos na mesma, tá? Estamos aprendendo, né? Mas olha que interessante, se a lei aqui estabelece que há no mínimo 3 acordos que podem ser feitos fora da justiça, mas se o objetivo principal do empregador é conseguir segurança jurídica, é isso que nós temos ouvido, não é verdade? Todo mundo quer segurança jurídica, ou seja, paguei e não tenho mais nenhuma repercussão posterior ao contrato de trabalho, diferente, por exemplo, da homologação sindical, né? O empregador, ao fazer um acordo extrajudicial, ele procura segurança jurídica, mas a segurança jurídica efetiva só é alcançada após uma homologação judicial. Olha que interessante, então, a mecânica da reforma. Estabeleceu que há um processo para homologação e não diz quais são os acordos. E depois estabelece que há possibilidade de ter 3 acordos, e esses acordos, não diz a lei que precisam ser homologados. Portanto, a mecânica é, existe 3 tipos de acordo básico hoje no judiciário, a partir de hoje em especial, né, na lei, e esses acordos não exigem necessariamente homologação. Porém, quem aqui for advogado de reclamada terá que estar preparado para tentar responder à seguinte pergunta feita pelo seu cliente: doutora, como eu faço
para que isto aqui que eu estou fazendo de acordo e que eu estou pagando não tenha mais problemas no judiciário, não é? E a senhora fala, primeiro, né, senta e chora, não é? É uma boa resposta. É brincadeira, né? A segunda é, deixa como está, e a pessoa com quem você fez o acordo pode eventualmente buscar o judiciário. Ou então, utiliza-se agora da faculdade que nós vimos, pelo artigo 855, em que as duas partes vão até o judiciário, dizem ao juiz que entabularam um acordo, estabelecem quais são esses mecanismos, as cláusulas desse acordo. As duas partes estão devidamente representadas por advogados, e a representação por advogado é a garantia de que o empregado, do ponto de vista processual, não é um hipossuficiente. Hipossuficiente o empregado é na vida real, né? Mas no processo, se ele estiver sozinho, ainda ele é um hipossuficiente. Mas se estiver acompanhado do seu advogado, aí o advogado terá a missão importante de esclarecer todas as repercussões que pode ter um acordo celebrado nesse momento. Então, o empregador vai perguntar, como é que eu posso me livrar de qualquer tipo de problema? É indo ao judiciário. Só para contar uma coisa para vocês, antigamente existia uma coisa chamada, ou melhor, eu não sei como é que funciona, porque faz tempo que eu não vejo, é muito difícil ver. Como é que se chama? Casadinha? Acho que é isso, né, doutora? A senhora também não conhece, né? Nunca ouviu falar, né? Mas a história que nós verificamos é que, muitas das vezes, o empregador, para alcançar essa estabilidade dada por uma homologação judicial, propunha um caminho totalmente legal, totalmente alátere, que colocava, inclusive, em risco os próprios advogados que participavam dessa manobra, que é a chamada casadinha, ou seja, uma lide simulada, na qual o último a saber era o juiz. É uma pena, é uma realidade, mas parece que a reforma trabalhista também tentou trazer para dentro do judiciário, dando uma roupagem jurídica e legal, desse tipo de acordo que sempre foi talvez feito fora do judiciário, né? Mas fazendo lá fora não havia segurança jurídica. E parece que a palavra mágica agora é essa, né? É a segurança jurídica do empregador. Pois bem, os três elementos, as três formas de acordos que a Justiça do Trabalho hoje vai ter que enfrentar, em razão da novidade legislativa, o primeiro é o acordo de extinção do contrato de trabalho, que está lá no artigo 484-A da nova redação. O segundo é a arbitragem individual trabalhista restrita, que está no artigo 507. E o último, o termo de quitação anual, no 507B. São essas as três modalidades de acordos que a CLT está prevendo, e, repito, nenhum deles prevê a necessidade de ser homologado judicialmente. Nenhum deles. Porém, não resta dúvida que o empregador não irá fazer nenhum tipo de acordo que não tenha algum tipo de segurança jurídica, que só é dada utilizando o instrumento do 855-A, como nós vimos, né? Só para falar muito rapidamente a respeito do chamado acordo para a extinção do contrato de trabalho. Esse acordo, como o próprio nome diz, é feito entre as partes para colocar fim ao contrato de trabalho. Visto que, até a data de ontem, as modalidades de interrupção ou de solução de um contrato de trabalho, ou era o pedido de dispensa, pelo lado do empregado, ou o pedido de rescisão indireta, também pelo lado do autor, a dispensa por justa causa, fundado em um motivo disciplinar, ou então a dispensa sem justa causa ou uma dispensa arbitrária, na qual a empresa simplesmente dizia que não queria mais a continuação do contrato, paga as verbas de estilo e o contrato está extinto. Quantas e quantas vezes o empregado eventualmente tem interesse de pôr fim ao contrato de trabalho, e a empresa não libera porque terá lá diversos custos, entre os quais
um que me parece ser entendido como significativo, que é o contrato, o pagamento do fundo de garantia com a multa de 40%, né? E as demais verbas rescisórias que também são feitas na modalidade de rescisão do contrato feito imotivadamente pela empresa. Então, em razão disso, muitas vezes lá o empregado acabava não aparecendo mais, e a extinção do contrato era por justa causa, os diversos problemas que isso pode ocorrer. Agora, contrariando a tradição anterior, que não admitia esse tipo de acordo entre o reclamante e a reclamada, entre o empregado e o empregador, agora temos lá um acordo de extinção. Diz lá a lei: o contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas: paga pela metade o aviso prévio, se for indenizado, e paga a indenização do fundo de garantia, não é? Também pela metade, que é a chamada multa do FGTS. 40% indicado na Constituição, se a extinção for por acordo, paga pela metade. Além do mais, as verbas trabalhistas remanescentes serão pagas normalmente, visto que, em tese, já seria uma dívida já integralizada no patrimônio do empregado. A extinção do contrato, neste caput, permite movimentar a conta em garantia até 80% dos depósitos, ou seja, ele não vai sacar o total do FGTS. E, se extinguir nessa modalidade, não há direito ao seguro-desemprego. O seguro-desemprego, que é sempre visto ou dito pelas partes interessadas como um fator de interesse do empregado, com essa forma de extinção, ele não terá direito a receber esse benefício. Opa! Eu tenho um pequeno problema tecnológico aqui, mas eu já tento resolver. Pois bem, então, a extinção desse contrato pelo artigo 484-A extingue o contrato. É assim mesmo, né? Eu confesso a vocês que eu ainda vou fazer um curso disso. Vou fazer um cursinho. Está aqui, né? Está aqui. O acordo individual extingue o contrato, mas o acordo não prevê quitação das verbas. Diz a lei que, se as partes concordarem em rescindir o contrato, o empregador terá que pagar ao empregado algumas verbas, algumas com desconto e outras não. Mas não há a necessidade, doutor, depois vamos conversar sobre isso, né? Me parece que a lei não coloca que há necessidade de, nesse momento, pagar as verbas rescisórias devidas. Tanto é que logo depois vai dizer, tem que pagar no prazo e no modo do 477, para o processo com a multa, inclusive. Mas longe de dizer que isso tem que ser feito na hora da rescisão. Quem não pagar na rescisão estará, portanto, incidente no prazo, não vai incidir na multa prevista no próprio 477. Essa forma de extinção desestimula a prática ilícita da dispensa imotivada simulada, não é? A chamada casadinha, não é? Inclusive com devolução de fundo de garantia, a gente sabe muito disso, às vezes a pessoa pede para ser mandada embora, não é? E depois devolve os 40% do FGTS, criando até complicações de natureza contábil para a empresa. E implica sempre uma segurança jurídica, uma insegurança jurídica anterior, mas agora segurança jurídica para o empregador que aceita o acordo pela dispensa. Então, esses são as principais manifestações nesse sentido, né? Relativo ao acordo, também só é válido se houver homologação judicial, em razão da questão da movimentação do FGTS. Deve haver provocação da jurisdição pelas duas partes, através de uma petição conjunta, e as partes devem ter interesse e vontade, especialmente na extinção do contrato de trabalho, o que prevê a lei, né? As questões relevantes que surgem desse novo dispositivo é o seguinte: primeiro, a homologação do acordo serve somente para declarar a extinção do contrato? A gente sabe que um princípio muito claro, né, na nossa área é que quem pode o mais, pode o menos. Não é? Se o contrato de trabalho
um dos momentos mais relevantes é o momento da extinção do contrato, por que não, se eu for fazer um acordo para extingui-lo, também não posso negociar as demais verbas trabalhistas? E não só as verbas trabalhistas da rescisão, como toda e qualquer outra verba trabalhista que o empregador, né, tenha interesse de quitar com o seu cliente, com o seu ex-empregado. Então, veja o que é muito interessante da gente analisar nesse momento. A lei diz que o acordo é feito para extinção do contrato. Claro isso? E a lei diz que as partes, querendo, podem homologar um acordo. Não diz qual é o limite desse acordo. Portanto, a presunção que nós temos a partir da análise da norma é que se a parte, né, o empregado, quiser rescindir o contrato por acordo e a empresa concordar, é possível um movimento que é pedir ao juiz para homologar a rescisão, depois vai se discutir o pagamento das verbas a tempo e a modo como a lei diz. É possível também, nesse mesmo bojo do acordo, também inserir as verbas rescisórias, e nesse caso também até poderia discutir a multa do 477, o tempo e assim por diante. Ou então, esse acordo também pode envolver outras verbas que o reclamante proponha solução para evitar uma futura demanda judicial. O que vai estabelecer um critério de equilíbrio entre as duas partes é o fato de que o advogado estará acompanhando pelo reclamante o desenvolvimento desse acordo. Presume-se que o advogado, cumprindo a sua função constitucional, deverá proteger os interesses do seu cliente. E, a partir daí, portanto, o juiz, com certeza, se sentirá muito mais tranquilo, né, muito mais tranquilizado de poder homologar um acordo que se presume que o advogado já esclareceu todos os pontos. E, ainda assim, o juiz terá a possibilidade legal de convocar a parte para fazer uma audiência, e nessa audiência ele pergunta claramente para o reclamante: quer acabar com o seu contrato, quer extingui-lo, quer pôr fim? Pode perguntar se há alguma razão específica para isso. Lá o reclamante pode dizer: eu quero voltar para a minha terra, eu quero arranjar um outro emprego, tenho um outro tipo de interesse, vou montar uma empresa, não quero mais continuar. Esse é um tipo de argumento que o juiz terá que entender, se isso representar a verdade, não é? A expressão da verdade, da vontade livre dele. E também poderá perguntar a respeito dos outros temas que sejam incluídos nesse acordo. Isso, para minha reflexão, e submeto aqui à mesa e aos demais colegas, né, terá uma possibilidade muito interessante. Primeiro, para o mercado de trabalho do advogado, que desde logo poderá negociar com o seu cliente empregado o acompanhamento desse acordo e até poderá pôr fim a qualquer outra pendenga judicial, economizando muito num processo futuro. Esse é um primeiro aspecto, né? Segundo, é que o empregado, estando com o advogado ao lado, ele poderá ter ciência inequívoca de quais são os desdobramentos do ato que ele vai fazer, de modo que não poderá dizer que foi levado a erro, que foi iludido, que foi enganado, como tantas vezes nós verificamos aí em processos simulados. É uma questão a ser discutida. O que eu gostaria de propor é que em todos os eventos que a gente acaba indo, vendo também as manifestações de ambos os lados, empregados e empregadores, tem dado muito pouca atenção a esse tipo de situação. E vai ser um instrumento, com certeza, utilizado com bastante fidedignidade. Como eu falei, hoje me parece que saiu uma matéria num desses jornais de grande circulação, em que o presidente do sindicato de hotelarias falava a respeito das demandas que o setor tem, e um deles é a utilização um pouco mais importante e a miúde desse dispositivo, ou seja, as empresas já estão começando a abrir os olhos para essa possibilidade que tem a nova lei. De novo, não entro aqui no detalhe de uma avaliação crítica, um julgamento de valor sobre isso. Tá bem? A lei está aí e os juízes terão que analisar. O juiz
terá um papel fundamental justamente verificando se a rescisão do contrato, se o fim do contrato é expressão da vontade livre do empregado. Por isso, na minha concepção, no meu sentir, dificilmente o juiz deixará de fazer uma audiência de homologação, de esclarecimento. A homologação será feita na frente do juiz. Ou seja, não adiantará que tenha assinado o acordo fora. As partes entram com um pedido em comum, inclusive até existindo lá algum documento que formalize o acordo. Mas o juiz, com certeza, é o meu sentir, é a minha visão dessa situação, poderá convocar as partes para, em audiência, inquirir o empregado sobre a sua vontade real de fazer o acordo pela rescisão ou de fazer o acordo por qualquer outro objeto que tenha sido avaliado por eles. Há uma questão interessante também, a da arbitragem individual trabalhista restrita, que está no artigo 507-A. Diz lá, nos contratos individuais de trabalho cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido pelos benefícios do regime geral da Previdência, poderá ser pactuada uma cláusula compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do empregado ou mediante sua concordância expressa, nos termos previstos na Lei 9.307 de setembro de 96, que é a lei que fala sobre a arbitragem civil. Ou seja, a própria lei trabalhista traz agora para dentro do nosso ordenamento trabalhista uma referência de uma lei civil, que antes não era amparada, seja pela doutrina, seja pela jurisprudência, a sua aplicação para matérias trabalhistas. Essa arbitragem ela é restrita porque o corte que se faz dela é um corte de limitação de valor, né? Ou seja, o valor é de R$11.000. Deve estar prevista no contrato de trabalho e não exige nível superior do empregado, tal como é a restrição que está no artigo 844 da CLT. Tem algumas questões aqui, eu vou deixar essa apresentação com o Dr. Aquio e depois, quem tiver interesse, pode verificar. Mas são questões atinentes à cláusula compromissória, se ela pode ser aplicada a litígios patrimoniais disponíveis, não é? Se essa modalidade de direito por equidade é a critério das partes ou não, se pode elegir esse tipo de forma de solução, se houver impasse, se o juiz estatal pode indicar um árbitro, se não exige advogado para o trabalhador, ou seja, a arbitragem poderia ser também juspostulante, não é? Se é recomendado para empregados profissionais com altos salários. E aqui haveria um tema bem interessante para ser discutido, que é o valor das arbitragens. Não parece ser muito baixo, não, né? Os árbitros costumam cobrar relativamente caro. Então, salários um pouquinho mais recônditos, a gente não vai ter muita aplicação disso. Mas salários maiores, altos salários, gerentes, esportistas, assim por diante, com certeza teremos aplicação disso. O terceiro termo é o termo de quitação anual. No termo de quitação anual, diz que é facultado aos empregados e empregadores firmar um termo de quitação anual de obrigações trabalhistas perante o sindicato de empregados da categoria. O que eu tenho aqui, doutora Renata, é o seguinte, né? Imagina uma empresa pequenininha, ela pode levar o seu empregado até o sindicato, né? E uma empresa com 1.000 empregados, como é que vai fazer? Vai fazer uma caravana para ir até uma vez por ano? Vai ficar meio esquisito, né? Mais esquisito ainda se o sindicato tiver que ir até a empresa para dar esse tipo de quitação, né? Temos na apresentação algumas referências que depois vocês podem dar uma olhadinha sobre essa questão. Então, indo mais ao final, o STF examina esses acordos individuais e o último deles é através do recurso extraordinário 590-415, do ministro Barroso, que deferiu lá um acordo coletivo que fundamenta depois acordos individuais, desde que seguindo um procedimento específico, né? Temos algumas ponderações sobre parâmetros que eu também vou encurtar um pouquinho a nossa apresentação, mas fico depois para vocês que se quiserem continuar, né? E existem alguns riscos possíveis. O juiz entender pela não homologação por vício formal, não se convencer por não ser vontade do empregado, não é? Ele não é obrigado.
haver continuidade de prática da demanda pelas diferenças de aviso prévio, e assim por diante, que não for destacado. Não é? E eu acho que é importante uma questão aqui. Imaginem se no dia da homologação o empregado diz que não concorda. Diz que não concorda. Então, esse primeiro é muito importante porque há diversos colegas que não entendem isso, né? Essa questão de que pode haver essa não concordância. Então, terá que tomar alguns cuidados. E cuidado também especial com o patrocínio infiel. Ou seja, não tenha dúvida que muito colega desavisado vai assinar a petição sozinho, o que é um perigo. A gente já vê isso no dia a dia. Imagina agora que o galo cantou dizendo que pode fazer um acordo. Não tenha dúvida, vai haver colega, né? Como já disseram aqui anteriormente, não é todo mundo que está às 4 horas da tarde, quase 5, na OAB, estudando. Aliás, louvo a todos aqui pela vontade. Há depois aí uma situação dos juízes da Anamatra, né, que sugerem algumas decisões, também podem olhar depois com mais calma. E eu gostaria de passar adiante algumas questões processuais. Primeiro, que não cabe o mandado de segurança para o acordo que não for homologado, e cabe recurso ordinário. Né? E se o Tribunal do Trabalho continuar não homologando, é possível até ir ao TST para fazer essa homologação. Há vários casos de homologação no TST. Se o juiz não homologar, desde fundamentado. Se o TRT não homologar, desde fundamentado. Se o TST também não homologar, posto fundamentado, realmente é caso de sentar e chorar. Né? Porque senão aí acabaram... Dizem que o Papa Francisco até recebe a última petição, mas não é uma regra. Né? Tá bem? Então, tem mais algumas questões, mas eu vou pedir desculpas aos senhores em razão do apertado do nosso tempo e ficaria aqui à disposição para responder perguntas, desde logo agradecendo essa casa que sempre me recebe com muito carinho, com muito respeito, e tento devolver também aos colegas que fazem uso dos nossos serviços judiciais. Muito obrigado, doutor Aquino. Obrigado, Zala. Obrigado, doutor Gabriel. Eu vou pedir licença para o público, para a gente, como a gente atrasou bastante aqui o painel, e os próximos painelistas precisam de compromissos, eu pedi licença para a doutora Renata para a gente encaixar o próximo painel antes do dela e depois a gente volta a falar um pouquinho sobre o direito do trabalho. Dessa forma, então, eu vou chamar aqui o doutor Caio Sérgio Calfati Jacob. Ele é diretor-geral da Caio Calfati Real Estate Consulting e vice-presidente de assuntos turísticos e imobiliários do Secov. Eu só vou entregar o certificado aqui do doutor Gabriel. Divisão Especializada de Atendimento ao Turista, DEATUR, membro do Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, de São Paulo, e auditor do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, TJD. E o Dr. Cristiano Oliveira, ele é graduando em Direito pela Universidade 9 de Julho e membro do Comitê Brasileiro de Arbitragem e gestor operacional na Unliving Brasil.
Então, a gente volta a falar um pouquinho de direito do trabalho, né, doutora? E depois a gente segue. Boa tarde a todos. Boa tarde aos colegas de mesa também, doutor Murilo. Vou deixar aqui meu agradecimento ao doutor Eli Alves da Silva, presidente da comissão a qual eu faço parte, também por esse convite, junto com o doutor Murilo. Eu vou tentar não me estender, porque eu sei que todos já estão cansados, né? Essa hora, ficar aqui desde manhã não é fácil. Mas eu vou aproveitar para fazer um convite para vocês. Você pode abrir minha apresentação? Deixar um convite para todos. No dia 14, agora terça-feira, nós vamos fazer, o professor Rodrigo também está aqui presente, o lançamento do nosso livro, junto num seminário que vai ter lá no Fórum Rui Barbosa, no auditório deles. Então, dia 14, quem estiver lá pelo fórum, a gente vai estar lá lançando o livro Reforma Trabalhista Comentada de acordo com a Constituição Federal, que é o convite que deve estar aí na tela de vocês. Bom, eu vou falar um pouquinho, eu ia falar sobre alguns temas para a reforma, mas como o doutor Gabriel entrou num tema muito interessante, que é o acordo extrajudicial, eu vou aproveitar para falar um pouquinho também sobre esse tema na visão do advogado, que ele colocou a visão dele como magistrado. Eu acho importante eu também colocar a visão como advogado. O acordo extrajudicial, muitos advogados estavam vendo com maus olhos, né? Muitos falavam, não só advogados, mas os operadores do direito como um todo. Agora vai ser a regulamentação da casadinha. O que eu penso do acordo extrajudicial? Ele será aquilo que nós quisermos que ele seja. Se nós, advogados, não tivermos a responsabilidade de levar ao judiciário petições de acordo sérias, e começarmos a usar dessa via, como ocorreu na CCP, com toda certeza será a regulamentação da casadinha, né? Mas não é isso que eu acredito que a advocacia como um todo fará, porque eu não acredito que sempre a má-fé está na frente da boa-fé. Eu penso o contrário, eu sou otimista. E acredito que a via extrajudicial, até para o setor hoteleiro, mas como um todo, para todas as empresas, ante a sucumbência que hoje veio para a Justiça do Trabalho, porque todo mundo fala muito da sucumbência, para o lado do reclamante. Só que as empresas também vão ter um custo maior nesses processos, porque elas também vão ter que pagar essa sucumbência. Então, é uma forma de economizar, digamos assim, né? Precisa que os advogados e as partes mudem um pouco o paradigma da advocacia, porque nós fomos treinados e educados lá desde a faculdade ao litígio. Tudo é litígio no nosso país. Não há por hábito a conversa, o diálogo, uma conciliação. Eu acredito que esse momento é um momento de mudanças, de paradigmas. E, nesse sentido, é importante, sim, que o advogado, às vezes, antes até da propositura de uma reclamatória trabalhista, procure a parte contrária. Procure o advogado da parte contrária e veja se não há uma hipótese de resolver isso num acordo. Logicamente, eu não sei se os colegas viram, mas o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, acho que há 1 ou 2 semanas atrás, fez uma reunião pública em Brasília para discutir essa questão do extrajudicial. Lá, muitos falaram. Tivemos representantes do Ministério Público, o doutor Eli foi representando a Ordem aqui de São Paulo, também colocou a sua posição. E algumas das falas, nós vimos que quem foi lá expor era contra o extrajudicial, dizendo que o extrajudicial vai oficializar a casadinha, que vai ser um meio de fraude, que o judiciário não deveria aceitar esse tipo de petição, que os juízes não devem ser homologadores de acordo. Muitos magistrados também são um pouco contra. O doutor Gabriel colocou aqui outra visão, né? O magistrado com uma outra visão. Mas alguns magistrados se colocam contra, dizendo que não vão ser órgãos homologadores. Eu discordo um pouco dessa visão, porque, como o doutor Gabriel explanou anteriormente, o magistrado ele tem a faculdade de ouvir as partes. E, com certeza, o magistrado mais criterioso vai marcar essa audiência.
para verificar de fato se ali não tem uma fraude, se aquela petição de acordo, porque a lei também não fala quais são os requisitos da petição, só diz que o judiciário vai homologar. E a gente, como advogado, vai fazer que tipo de petição? Colocar lá, discriminar o reclamante, a reclamada, e colocar um valor qualquer dizendo que dá quitação geral? Dificilmente um juiz vai homologar uma petição nesses critérios. Então, nesse sentido, é importante que o advogado busque mais ou menos os requisitos da petição inicial e traga para a petição de acordo, colocando as partes, a qualificação completa, o objeto do acordo, até porque a prescrição ela vai ficar ali suspensa, mas somente quanto aos direitos inclusos no acordo. Então, se o advogado do reclamante não colocar ali todas as verbas que futuramente, caso não homologado, ele pense em pleitear, a prescrição para o que não está ali não vai ser suspensa. E aí vem um problema, porque depois, se passar o período prescricional, ele não vai poder pleitear aquilo tudo. Então, é importante que essa petição seja bem feita. Para a empresa também. Ela tem que ter esse cuidado de elencar exatamente quais as verbas que estão sendo transacionadas. Porque é possível fazer o acordo de duas formas. Eu posso discriminar só aquilo que eu estou pagando e pedir a homologação somente daquelas verbas, mas acredito eu que nenhuma empresa vai querer isso. Ela quer a quitação geral do contrato. Então, nessa opção, ela vai ter que dizer quais são as verbas transacionadas, colocar um valor do acordo ali, como se fosse na ata de audiência, aquele acordo que a gente já está acostumado a fazer. Só que um misto da petição inicial dentro daquilo. E aí pedir a homologação total, por eventual risco de outras verbas que possam ser pleiteadas. E isso vai para o judiciário apreciar. Lógico, se o judiciário verificar ali naquela audiência de conciliação, de homologação, desculpe, que não há os requisitos, que tem alguma coisa errada ali, ele não vai homologar, e aí os advogados terão que se utilizar do recurso. Eu penso que esse recurso ele não deve ser de qualquer das partes, e sim ambas as partes conjuntas num único recurso. Porque se nós pensarmos que se apenas uma das partes recorre e a outra não haveria um comum acordo ali, já começaria de alguma forma um litígio, porque uma estaria concordando com a decisão judicial e a outra não. E mais, vamos colocar que a empresa recorra e o autor da ação ali, o trabalhador, não recorra. Ele não pode ingressar com a ação enquanto aquilo não for resolvido. Então, a gente tem um problema técnico de redação nessa lei, porque a lei ela disciplinou, mas não verificou a prática, como que isso vai operar. Por isso que o CNJ, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, fez essa audiência pública. Acredito eu que para receber sugestões, para regulamentar tudo isso. Isso que eu ia falar sobre o acordo extrajudicial. Agora eu vou falar um pouquinho mais da parte do direito material, que eu acho que também é importante, inclusive para o setor aí hoteleiro. Eu vou falar um pouquinho, deixa eu ver aqui, da terceirização da atividade fim. Eu acho que é um tema importante nessa área, porque hoje, o que nós temos na terceirização? Não pode terceirizar a atividade fim. Ok. Com a nova legislação, liberou-se, pode-se terceirizar qualquer coisa. E no ramo hoteleiro, pode ser comum que comece a se terceirizar o serviço de copa, os garçons, as governantas. A lei traz essa possibilidade da terceirização. Só que, ao mesmo tempo, quando um hotel vai pensar em fazer esse contrato, de contratar essa empresa para prestar esse tipo de serviço, ele tem que tomar alguns cuidados. Por quê? Se vocês verificarem, no artigo 4º da Lei 6.019, que foi alterada aí pela Lei da Reforma Trabalhista, ela traz que aquela empresa que for contratada, ela tem que ter capacidade econômica para suportar eventuais valores e processos que venham pela frente. E nós sabemos que existem muitas empresas que prestam aí o serviço de terceirização que não têm patrimônio algum, que entram no mercado de qualquer forma. E nessa redação ainda, muitos doutrinadores e debatedores já começaram a entender que, embora a lei não diga, na hipótese de hotel contratar uma empresa que vai prestar o serviço de terceirização, que não tenha capital econômico para suportar a demanda ou aqueles contratos posteriormente, eu posso ter um vínculo de emprego reconhecido diretamente comigo. Então, isso é um risco muito grande.
quando se contrata essas empresas. Né? Antes a gente tinha a responsabilidade lá subsidiária. É possível, então, se entender que, nessa situação, a responsabilidade passa a ser até solidária, nessas hipóteses que eu estou colocando da empresa não ter aquele patrimônio na hora de pagar uma reclamatória trabalhista, ou ainda até o vínculo de emprego direto. Então, as empresas do setor hoteleiro que queiram se utilizar da terceirização têm que ter esse cuidado, né, com a nova legislação. Porque com a reforma trabalhista parece que ficou muito um oba-oba. Agora, todo mundo vai economizar, a gente não precisa mais tomar cuidado nenhum, e vamos fazendo. Recentemente eu recebi pelo WhatsApp, né, eu não sei se os colegas também já viram, um termo de quitação geral. A empresa foi lá, pagou o aviso prévio, se eu não me engano, 13º, e embaixo vem dizendo. E com isso dá quitação total para não reclamar mais nada. Gente, isso é inválido, facilmente impugnável. Né, o artigo 9º na Justiça do Trabalho, na CLT, não foi revogado. Então, é muito importante que as partes tenham aí a visão da boa-fé. E nessa questão da terceirização, né, mais cuidado ainda. Quando eu vou contratar, que cuidados que eu vou ter que ter? Né, eu, quanto empresa do ramo hoteleiro, eu vou ter que verificar as certidões da empresa que eu vou contratar. Quando você está lá no seu condomínio, o síndico não tem que pedir todas aquelas certidões para as empresas que ele vai contratar de forma terceirizada? É a mesma coisa. Né? Agora, para eu firmar esse contrato, que não é trabalhista, é cível, eu vou ter que me precaver. Então, eu vou tirar todas essas certidões, vou verificar o patrimônio daquela empresa antes de fazer a contratação. E por que eu estou colocando isso? Porque a lei de terceirização também trouxe a possibilidade de eu, ex-empregador, contratar o meu antigo empregado como um terceirizado agora, como empresa de terceirização. Ele pode abrir uma PJ e prestar serviço para mim. Só que a lei também trouxe que tem que esperar o prazo de 18 meses. Né? Depois de 18 meses. Por que a lei trouxe isso? Porque senão ia ser muito fácil. A gente demitia todo mundo e aí começava a contratar todo mundo terceirizado. Então, a lei, nesse sentido, acabou segurando um pouco para que não ocorresse fraudes nessa situação. Mas vamos pensar que eu aguarde os 18 meses e resolva contratar um ex-empregado meu. Por quê? Porque eu prefiro o ex-empregado do que pegar uma empresa no mercado. Às vezes ele já conhece meu nicho de trabalho. Né? E aí eu o contrato. Ele vai ter essa condição econômica de suportar uma ação trabalhista, de repente, dos funcionários dele, porque agora ele passa a ser empresário. Né? Então, aí tem que ficar o cuidado, sempre a cautela. Falei brevemente sobre o terceirizado e vou falar agora do intermitente, que eu acredito que seja uma outra forma de contratação que venha a ser muito utilizada também no setor aí hoteleiro. O intermitente, a legislação traz um conceito que eu digo assim, o conceito não foi muito bem escrito, para entender o que é o intermitente. Porque ela começa a falar que ele acaba prestando os serviços de forma esporádica, mas que pode ser em horas, dias ou meses. Nossa, se eu contratar por meses, é um risco a mesma pessoa, se ela começa a prestar toda hora aquela mesma pessoa chamada, meses seguidos, semanas seguidas, o que isso vai gerar? Uma reclamatória trabalhista. Então, até para contratar o intermitente, a gente tem que entender um pouquinho o que é o intermitente. E o intermitente nada mais é do que aquele serviço esporádico. Quando eu não preciso, de fato, daquela mão de obra todo dia ali para mim, daquela pessoa. Porque senão a gente vai mascarar com meio de fraude. E isso vai virar um passivo trabalhista lá na frente. Então, nessa situação do intermitente, no ramo da hotelaria, é possível, de repente, que no momento de mais movimento, eu contrate uma camareira a mais, de forma intermitente, um garçom a mais. Sim, é possível. E devemos lembrar que o trabalhador intermitente ele pode ter vários vínculos de emprego ao mesmo tempo e não ser chamado sempre. E como que vai funcionar? Eu, empregador, vou mandar uma comunicação com 3 dias de antecedência para um intermitente. E vou falar, você quer vir trabalhar para mim? Pago tanto. Né? Porque o pago tanto é o valor do salário hora mínimo nacional, ou ainda, se tiver um outro funcionário lá na minha empresa prestando o mesmo serviço empregado, é o valor equivalente à hora que eu pago para o que eu já está lá. Não dá para pagar salário mínimo para um e valor de hora para o outro.
Então, a gente tem essa diferenciação. Aí ele vai falar, eu vou. Ok. A partir do momento que ele aceita, né, trabalhar para mim, ele tem que ir. Porque se ele não for, eu posso cobrar a multa dele. E a multa é 50% da remuneração que ele iria receber naquele dia. Agora, vamos falar uma coisa. O intermitente não tem salário fixo. Né? Como é que eu vou cobrar essa multa da pessoa? Eu vou entrar com uma reclamatória trabalhista para cobrar essa multa? Porque, provavelmente, ele já sabe que tem a multa. Quando eu chamá-lo de novo, ele vai falar, eu vou trabalhar e ele vai descontar a multa. Então, eu não vou trabalhar para outra pessoa. Então, a legislação trouxe alguns mecanismos um pouco difícil de, na prática, se executar. Né? Para o empregador, quando o empregador não cumpre, fala, agora eu desisti, não vou precisar mais de você. Para o empregado é mais fácil. A empresa tem patrimônio para ele ir lá e reivindicar aquele valor. Né? Então, ficou um pouco estranho essa situação. Outra situação desse trabalhador intermitente vem a ser a folha de pagamento dele, que dá um pouquinho de trabalho para as empresas. Por quê? Lá diz que, ao final de cada prestação de serviço que você chama aquela pessoa, você vai ter que fazer os pagamentos. E lá vai incluir o valor hora do salário dele, as férias proporcionais, 13º proporcional também, e outras verbas. Eu fiz um cálculo básico, 1 hora de trabalho no salário mínimo dá menos de R$10. Por isso que muita gente fala que precariza. Ao meu ver, acaba precarizando sim, se utilizado o mecanismo de forma a mandar embora trabalhadores que eu já tinha para recontratar mão de obra mais barata. Porque pode acontecer em qualquer setor. Né? Nessa visão, precariza. Porque o intermitente, na verdade, seria para contratar essas pessoas os bicos, era para regulamentar isso. Só que eu sei que, na prática, muitas empresas vão se utilizar de uma forma não tão positiva. E isso não vai estar regulamentado. Isso vai servir para o governo bater meta aí de, vamos dizer assim, de desempregados no Brasil. Então, todo mundo está empregado agora. Então, a gente não vai ter mais desempregado. Só que a gente vai ter gente sem receber praticamente nada. Porque se ele não for chamado, ou se ele for chamado 2 ou 3 vezes para trabalhar 3 horas no mês, ele não vai receber nem salário mínimo, a previdência social dele também não vai ser paga, ele não vai ter direito aos benefícios sociais. Então, a gente tem esse sério problema no intermitente. Mas, na prática, ele serve, tem o lado positivo? Tem. Se for utilizado, de repente, no final de semana que eu tenho um aumento de demanda, eu vou lá e contrato aquele bico e vou fazer o pagamento assim. O departamento lá de pagamentos e tal, que vai ter um trabalhinho na hora de fazer todos esses cálculos e os pagamentos dessa pessoa. O mais estranho na legislação, que eu achei assim incrível, é que o legislador ele dá direito a 1 mês de férias, 30 dias de férias para o intermitente. Então, ele trabalha quando for chamado. Aí, ele recebe já as férias proporcionais. Daí, depois de 12 meses de contrato, que ele tem lá a carteira assinada com aquele empregador, ele tem que tirar férias, sem remuneração. Aí o empregador não pode chamá-lo. Então, se o empregador já passou 12 meses sem convocá-lo para nada, naquele mês não pode chamar, porque ele está de férias. Então, vejam, todo mundo fala muito que era necessário modernizar a legislação trabalhista. Quando tiveram a oportunidade de fazer, fizeram, digamos assim, essa caquinha que fizeram aí. Por quê? Como que a gente vai dar férias para uma pessoa que, às vezes, nem prestou serviço? Logicamente, era possível uma legislação melhor, no sentido de que colocar férias proporcionais ao tempo, de fato, que ele foi convocado, mesmo que somasse para vários empregadores, mas aí a gente teria um outro problema, como um empregador vai saber que o outro convocou, né? Então, de toda forma, a lei preferiu fazer dessa forma. Ele vai ter 12 meses depois do contrato, e não da efetiva prestação de serviços. Mas, na prática, se for bem utilizado, vai ser utilizado para casos pontuais de que antes essas pessoas eram chamadas para trabalhar e não tinham direito a nada. Né? Recebia só o valor da hora, num caso excepcional, num aumento de demanda no final de semana, e não tinha ali nada no papel. Agora elas têm algo no papel, mas também não têm muitos direitos garantidos. Eu acho que ainda não chegamos no ideal do intermitente. Acho que essa legislação ela precisa e merece aí algumas reformas, a reforma da reforma, né, que acredito que vem aí pela frente. No mais, quanto ao restante da reforma trabalhista, se eu fosse falar aqui, tem muitos pontos que interessam também para a hotelaria, mas eu acredito que teria que ser um curso, né, uma palestra não ia bastar. Pelo adiantado da hora,
Eu não vou me estender tanto. Mas, no geral, a reforma nós sabemos de onde veio. Ela veio do interesse do empregador, né? Não do interesse do empregado. Então, tem outros pontos também que o setor hoteleiro pode se utilizar. Por exemplo, a rescisão de comum acordo. Antes, os empregados chegavam para o patrão e pediam para ser mandado embora porque queria receber lá o fundo de garantia e o seguro-desemprego. Só que a legislação agora deixou o comum acordo do seguro-desemprego de lado, porque o governo não quer pagar o seguro-desemprego no comum acordo. Porque ele está espontaneamente querendo ficar desempregado, por isso que não vai pagar. Quem duvida agora que o acordo do empregado vai ser, mas me manda embora porque eu quero receber meu seguro, né? Eu não duvido que na prática isso ocorra. E aí, se a empresa acabar aceitando essa prática, ela pode ser também penalizada, porque ela está dando um benefício àquele empregado que ele não teria direito. Né? E aí vai falar antes o que devolver os 40%. Agora vai mandar devolver a metade do aviso prévio, das outras verbas do comum acordo. Então, assim, a legislação ela trouxe, mas ela trouxe várias modernizações, digamos assim. Né? Eu vejo muito precarização, né? Mas eu sei que muitos que são empresários veem essa legislação como modernização, não é como eu vejo. Mas, enfim, quem se utilizar dela dessa forma, para dar um agrado para o empregado, às vezes, e devolvendo aquelas verbas e tal, a empresa corre um risco muito grande. Então, se há um comum acordo, é o comum acordo que hoje está na lei. E quanto ao comum acordo, eu só faço uma observação, não sei se os doutores repararam, mas reduz o aviso prévio pela metade. E a nossa Constituição Federal diz que o aviso prévio deve ser no mínimo de 30 dias. Quando ele tiver direito a 30 dias, eu vou reduzir para 15 dias. Isso é possível depois ser questionado, porque a Constituição fala que o aviso prévio não pode ser reduzido. Ele tem que ser de 30. Né? Tem essa situação. Também que pode daí trazer uma instabilidade nos acordos por conta do próprio legislador, que colocou uma verba ali, ele podia ter colocado outra, mas essa estava garantida na Constituição de forma expressa. Então, é um erro aí do legislativo, de ter incluso o aviso prévio ali. Colocasse outra coisa para reduzir pela metade, mas não o que está na Constituição Federal. Mas, enfim, está aí. E aí a empresa ela vai usar da lei e vai correr uma insegurança jurídica. Eu acredito que, nesse primeiro momento, hoje é o primeiro dia de vigência da reforma. Já estava acompanhando que já tem sentenças sendo proferidas na data de hoje. Né? Os magistrados aí, apressadinhos, em pleno sábado, já estão sentenciando nos moldes da nova lei. E as decisões já estão rolando aí no WhatsApp, no Facebook. Por enquanto, nós, advogados e estudiosos do direito, aplicadores do direito como um todo, de fato, não sabemos como que essa legislação vai impactar, nem no mercado de trabalho, nem nas próprias reclamações trabalhistas, nas lides, no judiciário, porque é tudo muito dúbio. Cada um entende de uma forma e não há uma diretriz correta para a aplicação da nova lei. Né? Não tem uma instrução que fala assim, olha, agora aplica assim. Saíram os enunciados da ANAMATRA, mas aquilo ali não é súmula, e nem que fosse. Não tem nada vinculante ali. É só um estudo, um entendimento. Então, a gente tem que ter esse cuidado na aplicação da nova legislação para que não se faça tudo o que está lá previsto de qualquer forma, sempre tentando precaver, até nós mesmos, advogados, os nossos clientes, e os clientes também, quando eles vão fazer esse tipo de contratação, com a nova reforma, agora abriu um ramo muito bom para os advogados, que é o consultivo. Né? Uma empresa séria, hoje em dia, com a legislação da reforma, não vai sair aplicando a lei assim, ao belo critério dela. Ela vai contratar um profissional para ver até que ponto ela pode chegar. Qual o risco? Porque se ela assim não fizer, ela corre o risco de lá na frente isso virar um passivo muito grande. Porque, por exemplo, o negociado sobre o legislado é outro ponto. No negociado sobre o legislado, a gente foi divulgado como se agora pode negociar qualquer coisa. Espera aí, a própria legislação traz um limite nessa negociação. Não é tudo que se pode negociar e mais. Essa negociação ela vale para um determinado empregado. Ele tem que ter um salário
acima lá de 2 vezes os benefícios máximos da Previdência Social. Não é para qualquer empregado negociado sobre o legislado. Né? E isso não foi dito. Na grande mídia se falou sempre, pode negociar, agora com a reforma trabalhista a gente negocia qualquer coisa. E não é assim. Então, eu acredito que com a reforma, o empregado ele sofre, lógico, até por conta do ingresso na Justiça do Trabalho, a sucumbência, a justiça gratuita, que tem muitas normas processuais que foram alteradas, mas eu acredito que o empregador sofra também. Sofra esse momento de instabilidade, porque a gente tem uma lei que não sabe como vai ser aplicada ainda. Né? Como que ela vai ser aplicada na prática? Né? Então, eu vou encerrando aqui as minhas considerações. Peço desculpa pelo adiantado da hora a todos. Tentei resumir ao máximo, mas muito obrigada a todos. Olhando aqui já. Eu vou entregar o certificado, então, à doutora Renata, e a gente parte para o último painel. Acho que eu vou todo mundo pronto aqui. Todo mundo. Só mais uma. Pronto.